Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Teologia dos Sacramentos. E hoje nós vamos falar do sacramento da unção dos enfermos. Eu gostaria de pedir, inicialmente, que você nos ajudasse a divulgar esse trabalho. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Torne-se seguidor das nossas redes sociais. Grupo de Estudos Santo Anselmo no Facebook. Grupo de Estudos Santo Anselmo no YouTube. Grupo Santo Anselmo no Instagram. Comente, diga se gostou, faça comentários. Essas redes sociais trabalham com a interação. E quanto mais nós nos interarmos, maior será a divulgação desse trabalho. Pois bem, nós estamos tratando hoje da unção dos enfermos, um sacramento que, ao lado da reconciliação, é chamado de sacramentos de cura. A Igreja denomina esses dois sacramentos de sacramento de cura, porque esses sacramentos curam o doente. Eles servem de alívio, de conforto e de recuperação do cristão católico durante a sua caminhada terrena. Tanto a cura do corpo físico, por meio da unção dos enfermos, como também a cura da alma, por meio da reconciliação, da confissão dos pecados. Muito bem. O item 1499 do Catecismo da Igreja Católica dá o tom central da unção dos enfermos. E diz o seguinte: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Como você vê, existem aqui dois princípios. Primeiro, na primeira parte, a Igreja manifesta a sua preocupação, a sua dor, a sua solidariedade para com aqueles que estão enfermos, dizendo: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie das doenças e salve as suas almas. E na sequência, a Igreja nos convida e nos exorta a que livremente, por uma decisão íntima, nós nos associemos à paixão e à morte de Cristo. Porque isso contribui para nós mesmos e para o bem do povo de Deus. Com isso, a Igreja está nos dizendo que, nada obstante a instituição do sacramento da unção dos enfermos, a cura física não é um processo automático. Não existe uma chave de liga e desliga para a cura física. O Senhor nos prometeu a cura. O Senhor nos deu o sacramento da unção dos enfermos. Mas isso não significa que esse sacramento é uma chave de liga e desliga. Por quê? Porque haverá um momento em que nós teremos de enfrentar a nossa finitude. E esse momento pode ser por meio de uma doença. Então, meu caro, se você estiver doente, se você estiver correndo risco de morte, é óbvio que você deve buscar o sacramento da unção dos enfermos. Mas você deve estar preparado também, como católico, para unir o seu sofrimento à cruz de Cristo e preparar-se para o encontro definitivo com o nosso Senhor. Muito bem. A enfermidade é uma realidade da vida humana.
Desde o pecado original, a enfermidade faz parte da nossa existência. E ela é um dos problemas mais graves da nossa vida, porque efetivamente uma doença pode nos levar à morte. A enfermidade pode levar a pessoa também a uma angústia, a um sofrimento muito grande, a fechar-se sobre si mesma e às vezes levar a um desespero e, lamentavelmente, uma pessoa pode se revoltar contra Deus em razão de uma enfermidade. Mas também uma pessoa pode crescer com a enfermidade. A enfermidade pode nos ajudar, acredite, a discernir em nossa vida o que não é essencial, o que é frívolo, o que é dispensável, e fazer-nos voltar para aquilo que é essencial. Por isso, não é incomum que diante de uma doença grave, diante do choque da finitude, o homem se volte para Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel fez a experiência da enfermidade. E, de certa forma, o povo de Israel interpretou e viu a enfermidade como uma consequência direta do pecado. Ao mesmo tempo em que viu a fidelidade a Deus como a causa de uma boa saúde. Jeová se apresenta ao homem do Antigo Testamento como o Senhor que cura. Isso está em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Os profetas veem o sofrimento também como uma forma de redenção. Não só naquele homem que busca a Deus em razão do sofrimento, mas aquele homem que revê os seus princípios, né? Que revê as suas preferências, aquilo que é essencial na sua vida. Então, a enfermidade no Antigo Testamento teve um caráter pedagógico de levar o homem a Deus, de levar o homem a pensar em Deus. Cristo, por sua vez, se apresenta como o médico dos médicos. A experiência de Cristo com os doentes no Novo Testamento, e nós lemos no Evangelho, é de um Cristo médico, um Cristo que cura de maneira ativa, indo até o doente, tocando, ungindo, abraçando e declarando a sua cura. Cristo é também aquele que cura mesmo passivamente, sem se dirigir ao doente, como a mulher hemorroíça que simplesmente tocou em suas vestes. E ele diz: senti que de mim saiu virtude. Isto é, pelo simples toque, essa mulher foi curada. Mas observe uma coisa interessante. Em todas as curas descritas no Evangelho, o nosso Senhor lembra que a pessoa deve ter fé. Em todas as curas que nós temos no Evangelho, existe ali um elemento de salvação, um elemento de redenção da alma daquela pessoa. Sendo a cura do corpo físico uma bênção adjacente, porque a bênção principal é a salvação. A bênção principal é o perdão, a redenção. Quando os amigos de um homem paraplégico trouxe este homem até Jesus, ele estava dentro de uma casa, a casa estava cheia, as pessoas estavam amontoadas à porta da casa e os amigos não tiveram alternativa a não ser descer com o doente por meio de uma rede a partir do teto da casa. Jesus olha para as pessoas que estão diante dele, olha para um homem que está paralisado e pergunta: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou toma a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa?
E aí, para mostrar que ele era o Messias, para mostrar que ele tinha o poder de perdoar pecados, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Se Jesus apenas dissesse: os seus pecados estão perdoados, os fariseus, os religiosos, os saduceus daquela época iriam dizer que ele estava blasfemando. Então, para mostrar que ele é o Filho de Deus, ele perdoa os pecados e ele faz um sinal milagroso de que ele era o Filho de Deus e que ele tinha o poder para declarar o perdão dos pecados, algo que não é visível, mas ele tinha o poder de curar um paraplégico que todos conheciam como tal. Por isso ele faz as duas obras. E você percebe que primeiro ele perdoa os pecados, isto é preciso primeiro curar a alma. É isso que efetivamente importa. Pois bem, a instituição do sacramento da unção dos enfermos. No item 1506, o catecismo vai trazer o texto relacionado à instituição da unção dos enfermos, bem como no item seguinte, e diz o seguinte: Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um a sua cruz. Seguindo, adquire uma nova visão da doença e dos doentes. Jesus os associa à sua vida pobre e de servidor. Faz com que participem de seu ministério de compaixão e de cura. Marcos 6, 12 e 13 diz o seguinte: partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então veja que a experiência da unção com óleo e da oração pelos enfermos para alcançar a cura é uma experiência que os apóstolos fizeram ainda em companhia de Jesus. Você tem aí uma instituição do ponto de vista prático, material, diário desse sacramento. Mas após a ressurreição, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 17 e 18, o nosso Senhor determina: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e curai os enfermos. Então aí está a instituição do sacramento da unção dos enfermos. Mateus também, no capítulo 10, verso 8, vai dizer: curai os enfermos. Então, é a partir desse texto bíblico que a igreja vê a instituição do sacramento da unção dos enfermos outorgado aos pastores da igreja, aos apóstolos, que foram sucedidos, como eu já disse várias vezes, pelos bispos. A igreja crê, a igreja confessa que existe entre os 7 sacramentos esse especialmente destinado a reconfortar aqueles que estão provados por uma enfermidade grave. Esse sacramento é o sacramento da unção dos enfermos. No passado, ele foi chamado de extrema-unção, porque nós estávamos muito voltados para aquela ideia de que a pessoa recebia esse sacramento por hora da morte. Mas com o passar do tempo, a igreja percebe que esse sacramento pode ser administrado também quando a pessoa está bem, mas vai, por exemplo, se submeter a uma cirurgia grave, a um tratamento penoso. Então, ele pode ser feito também num caráter preventivo. Então, melhor que extrema unção, a evolução da liturgia passou a chamá-lo de unção dos enfermos. A Constituição Apostólica Sacra Unctione Infirmorum, de 30 de novembro de 1972, do Papa São Paulo VI, seguindo o Concílio Vaticano II, estabeleceu no rito romano que se observe o seguinte quanto à unção dos enfermos. Vamos ver quem ou como se faz essa unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos
diz essa Constituição, é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos, com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez. Aí diz o sacerdote: por esta santa unção e por sua finíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e em sua bondade alivie teus sofrimentos. Observe que a fórmula da unção dos enfermos, assim como o nosso Senhor em relação aos doentes, preocupa-se primeiro com a salvação da alma do doente, para depois ele receber o conforto e, se for da vontade de Deus, o alívio dos sofrimentos na forma da cura. Muito bem. Como eu disse, a unção dos enfermos não é um sacramento exclusivo das pessoas que estão em doença grave, mas qualquer situação que possa levar a pessoa a um risco de morte, não é? Uma debilidade, um acidente, uma grande cirurgia, um tratamento penoso, não é? Depois disso, é preciso saber quem é o ministro encarregado dessa dispensação do sacramento da unção dos enfermos. Pois bem, o item 1516 do Catecismo da Igreja Católica diz que somente o bispo e os presbíteros, isto é, o bispo e os padres, é quem são os ministros da unção dos enfermos. Então, veja só, nós, leigos, podemos rezar e pedir a Deus pelos nossos irmãos, realizando uma intercessão como um ato de amor, para que eles sejam curados, para que eles sejam aliviados de suas dores. Mas como sacramento e com a unção com óleo para recebimento desse sacramento, somente o bispo, somente os presbíteros, os padres, é quem pode realizá-los, né? É quem tem esse poder de realizar esse sacramento. Quais são os efeitos do sacramento da unção dos enfermos? Primeiro, o item 1520 do Catecismo diz que esse sacramento produz efetivamente um dom particular do Espírito Santo, uma graça especial de conforto para o doente. Não se trata aqui de uma muleta. Os sacramentos, como nós já vimos nos 2 primeiros vídeos, eles não só significam, mas eles realizam o significado. Então, a unção com óleo, que foi abençoado pelo bispo por ocasião daquela missa dos Santos Óleos, na quinta-feira santa pela manhã, ela não só simboliza uma vinda do Espírito Santo sobre o doente, ela efetivamente, essa oração com a unção com óleo, efetivamente vai produzir esse conforto maior do Espírito Santo sobre o doente. Em segundo lugar, ele produz uma união com a paixão de Cristo. Exatamente. Ele produz a união com a paixão de Cristo. O próprio doente, na medida do possível, deve ser instruído, com muita caridade, a unir-se ao sofrimento de Cristo na cruz. Sofrer, inclusive a doença grave, faz parte da nossa vida. E em vez de vermos esse sofrimento como um mal, uma causa de revolta, um sofrimento atroz, uma injustiça, podemos e devemos ver como uma oportunidade de nos aproximarmos de Cristo, que como nós, naquele momento, muito sofreu. E sofreu sem razão e sem motivo, sofreu por amor. Também esse sacramento produz uma graça eclesial. Significa, nós estamos fazendo parte da igreja sofredora que com Cristo vive e sofre a caminho do céu. Também esse sacramento produz uma riqueza ainda maior. Esse sacramento produz uma preparação para a última passagem.
Porque, como eu disse no início, o sacramento da unção dos enfermos não é uma chave de liga e desliga para a cura. Aliás, eu vou fazer uma sugestão. Desconfie de todo e qualquer cristão, de todo e qualquer movimento, de todo e qualquer sacerdote, de todo e qualquer católico que apregoe Cristo como um curador, que apregoe a ocorrência de milagres automáticos, a promessa de que Deus vai agir e vai curar a sua vida. Isso não tem consonância com as Escrituras, com a tradição e com o magistério da Igreja. Pelo sacramento da unção dos enfermos, a Igreja ora para que Deus perdoe os pecados daquele doente, conforte a sua alma, se for da vontade de Deus que o cure, e se não for, que ele seja preparado para a passagem para a vida eterna. Então, esse é o último dos efeitos do sacramento da unção dos enfermos. A preparação para a última passagem, não é? A preparação para o encontro com Deus. Se não for da vontade de Deus, que esse doente seja curado. É muito conveniente que o sacramento da unção dos enfermos seja precedido do sacramento da reconciliação. Isto é, o caso ideal é que a pessoa estando doente, por exemplo, no hospital, o padre ou o bispo vá até ele. Para isso, os sacerdotes católicos têm livre acesso aos hospitais, inclusive às unidades de terapia intensiva. Então, se você tiver um amigo, um parente, pode pedir ao padre que ele tenha acesso livre ao UTIs. E lá, se for possível, esse é o ideal, a pessoa deve confessar os seus pecados, receber a absolvição e aí, em estado de graça, receber a bênção da unção dos enfermos. E por fim, uma situação ainda perfeitíssima será se essa pessoa puder, em razão do seu estado, receber a Sagrada Comunhão. Aí ele teria 3 sacramentos, não é? Preparando-o para a cura ou preparando-o para o encontro com Deus. Ele confessa os seus pecados, ele recebe o sacramento da unção dos enfermos e, se for o caso, se for possível, ele pode receber a comunhão, receber o próprio Cristo em seu corpo. Né? Comungar o corpo e sangue de nosso Senhor. É o que a Igreja nos ensina nos itens 1524 e 1525 do Catecismo, dizendo o seguinte: aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particulares. E semente de vida eterna e poder de ressurreição, segundo as palavras do próprio Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para os braços do Pai. O item seguinte nos diz que, assim como os sacramentos do batismo e da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade chamada de sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a reconciliação, a sagrada unção e a Eucaristia, dados como viático, dados como naquele instante em que a pessoa está prestes a morrer, constituem os sacramentos que nos preparam para a pátria celeste, ou os sacramentos que consumam a nossa peregrinação. Concluímos assim com essa bela informação do item 1525 do Catecismo. Assim como nós temos no batismo, não é? Na crisma,
e na primeira Eucaristia, os sacramentos da iniciação cristã, que Deus nos ajude, que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por nós, para que no momento da nossa morte nós possamos ter um sacerdote que nos administre o sacramento da reconciliação mediante a confissão dos nossos pecados, o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da Eucaristia. E aí nós teremos recebido os sacramentos de passagem para a vida eterna. E estaremos prontos para encontrar o nosso Senhor. Que assim seja. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.